Olha só, pontualíssimo, hein? 1 minuto. 17 horas, estamos chegando. Boa tarde, gente. Paz do Senhor. Vamos aguardar a galera chegar aqui, que bom. Assim que você chegar, faça algum comentário, por favor. Como é que tá? Se tá muito escuro, se tá claro, se estão me ouvindo bem. Boa tarde, Ana Moran. Que saudade, amigona. Cris Gaia, que bacana. Saudades dessa terra querida de São Paulo. Família linda. O pessoal tá chegando. Tá bom? Imagem, som. Douglas, boa tarde, queridão. Coisa boa encontrar gente tão querida aqui que a gente não se vê, mas está sempre junto. Geisa Amorim, olha só. Minha digníssima esposa entrou também, maravilha. Paz do Senhor, Cris. Saudade de você e de sua família. Muito bem. Estamos aqui, né? Pontual, esperando você chegar. Legal. Se pronuncia aí, me cumprimente, boa tarde para você, paz do Senhor, para ver aí as pessoas que estão chegando, se a gente puder comentar o nome de alguns, recadinhos, aproveitando já nesse tempo que a gente vai estar junto para que você fique livre para fazer qualquer tipo de pergunta, fazer algum comentário, alguma dúvida, a gente está à disposição, né? Vamos estar junto aqui nesse tempo. Estamos aqui na conferência ID Missões, coisa boa, né? Tema tão especial. Infelizmente, nem sempre, ultimamente, a gente tem ouvido coisas como missões, volta de Jesus, né? E é tão importante nesses tempos a gente ver aí o tempo de Deus chegando, a volta de Jesus próxima, e missões é um tema tão atual. Eu louvo a Deus pela visão da pastora Cláudia Guimarães, que teve essa direção de fazer essa conferência, que começou no dia 19, vai até dia 25, né, com muitos pastores, evangelistas, ministros, escritores, missionários, e você vai ter essa oportunidade, né? Então, entrando aí no Facebook onde você está, se você vê aí o calendário de pessoas que vão estar e horários para você ficar atento, faça a divulgação para que as pessoas se inscrevam, é gratuito, né? Só o fato de você se inscrever, você já está participando e você tem aí o calendário de participações. Muito bom, muita gente chegando aí, coraçõezinhos. Me dá um alôzinho aí para eu saber você, de onde você é, que cidade você está, de que estado, de que país também, né? Temos preletores de outros países, temos também convidados aí, o mundo é o limite, vamos falar de missões, porque o tempo é chegado e nós temos que ganhar a nossa Jerusalém, nossa Judéia e a nossa Samaria. Muito bom, convidando outras pessoas aí, muito bem. Podemos começar? Estamos juntos todos aí, muitos comentários chegando, as pessoas escrevendo. Quero saber quem é você, de onde você é. Mais um minutinho só, para a gente poder estar junto. Ana convidando outras pessoas. Obrigado, Ana. Muitas pessoas souberam dessa conferência, estão ficando sabendo também durante elas. Muitos têm se inscrito e participado. Isso é muito bom. Tenho o privilégio de estar... há muito tempo já conheci a pastora Cláudia Guimarães e sua família, em tantas iniciativas missionárias que ela já teve. Eu tive o privilégio de participar de várias, cursos de treinamento, né, de poder estar desde o início aí, tenho o privilégio de ter estado com ela em tantas conferências, né, em tantos congressos, bênção demais, e eu tenho o costume de chamar todo mundo de chulingo, e acho muito engraçado, Cláudia me chamando de chulingo, né, a gente está acostumado. Eu faço um programa infantil aqui na TV, e na TV em Belo Horizonte, Minas Gerais, já está no Brasil todo também, e uma vez eu fui contar a história de Max Lucado, e toda vez que eu usava a palavra chulingo, né, porque é o tema principal da história, todos os câmeras, as pessoas que estavam participando do programa, achavam engraçado e começavam a rir, então tive que voltar a gravar várias vezes, porque sempre tinha alguém que caía na gargalhada por causa da palavra chulingo. Então eu acabei para chamar carinhosamente as pessoas, meus queridos, aí de chulingos também. Deus abençoe você. Vamos começar então pontualmente. Meu nome é Ulisses Spaghiari, mas
carinhosamente, as crianças me apelidaram, né? Você que trabalha com criança, você pode ser pastor, evangelista, professor, médico, dentista, com certeza você vai receber o título carinhoso de tio, né? Até mesmo os pais das crianças vão muitas vezes perguntar para a criança o que o tio lá na igreja ensinou hoje, o que a tia lá na escola ensinou hoje, né? Então a gente recebe o título carinhoso de tio. Então as crianças começaram a abreviar meu nome, me chamando de Uli, de Ulisses, né? E a gente que trabalha com criança, a gente vira tio. Por isso, tio Uli, e o instrumento que eu uso para alcançar as crianças são bonecos, né? Como esse, por exemplo. Ei, galera, boa tarde, paz do Senhor. São os bonecos, então, o ministério conhecidos como Tio Uli e os bonecos. Sou pastor, mas atuo como evangelista de crianças. Moro em Belo Horizonte há 20 anos e trabalho em tempo integral com a Igreja Batista da Lagoinha, numa visão da igreja de alcançar as crianças também fora da igreja. Então, eu não sou pastor das crianças da Igreja Batista da Lagoinha, né? A igreja me trouxe há 20 anos atrás para trabalhar com as crianças na comunidade, de bairros, nos hospitais, nas escolas, nas creches, nos orfanatos, nos abrigos, onde quer que tenham crianças e não seja dentro da igreja, esse tem sido o meu trabalho. 19 anos aqui e muitos anos também em São Paulo, então são mais ou menos já 35 anos de ministério trabalhando com evangelização de crianças. Esse tema tão importante de missões, e se você entrar nessa conferência, você vai ver tantos palestrantes em diversos segmentos, né, em diversas partes, falando, ministrando, treinando pessoas, missões em cidades e pelo mundo todo, mas no meu tempo eu tenho atuado então com crianças. Por isso, talvez a nossa conversa mais seja tendenciosa, porque a minha prática diária é de evangelização de crianças. E eu fico muito feliz de dizer algo que me traz muita alegria e ao mesmo tempo, de repente, pode te assustar, né? Eu trabalho com aqueles que vão ser herdeiros dos céus, né? Porque é das crianças o reino dos céus. E eu fico pensando, não tem problema nenhum, né? Quem tem problema, aí vem a grosseria, quem tem problema é o modelo, em geral, é o papai e a mamãe, né? Porque nossos pequenininhos aprendem assim, por observação, por absorção, né? Pela experiência de ver o dia a dia dentro dessa casa. Bênção poder trabalhar com as crianças. E nesse nosso tempo juntos, eu intitulei o nosso tema aqui do nosso papo de Onde estão as crianças de Jerusalém? E eu queria pedir a liberdade de poder usar minha experiência pessoal para poder ilustrar esse tema. Mas eu queria que você, junto comigo, pensasse um pouquinho numa passagem bíblica que você vai ver todo evangelista de criança e pastor falando sobre ela. E eu te confesso que a primeira vez que eu me deparei com esse versículo bíblico, com essa passagem bíblica, eu fiquei bastante bravo e indignado. É lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 13, né? Mas antes eu queria, como eu faço com as crianças, que você visualizasse uma situação até chegar nessa cena. Imagine Jesus pregando de montanha em montanha e uma multidão vai se aglomerando, né? Ele vai mudando e as pessoas vão aumentando e vão seguindo ele, mas é claro, né? Só ele tem palavras de vida eterna, só ele ressuscita mortos, só ele cura enfermos, só ele expulsa demônios. Todo mundo queria chegar perto dele. E chega num certo momento que ele está em uma das montanhas e talvez já tivesse passado por outras e várias pregações. E as pessoas, claro, que estavam próximos deles, em especial os discípulos, se preocupavam com ele. Talvez imaginavam, o mestre está cansado, o mestre está com fome. E nesse momento, nessa situação, você imagina, nessa grande quantidade de pessoas, as crianças querendo chegar perto de Jesus também. Mas os discípulos, por algum motivo, impediam, diz a palavra de Deus, estorvava, algumas versões diz, para que as crianças não chegassem pertinho de Jesus.
E aí eu fiquei indignado a primeira vez em pensar o que esses homens pensavam que era, ou pensavam que as crianças eram, para impedir que elas chegassem perto de Jesus. Eu fiquei trazendo para os tempos atuais e pensar, talvez como muitas pessoas talvez pensam, a criança dá muito trabalho, eles vão incomodar Jesus, eles falam alto, eles gritam, eles vão puxar o cabelo de Jesus, eles vão querer sentar no colo de Jesus, eles vão querer brincar de pique-esconde com Jesus, que vão brincar de esconde-esconde. E outra, elas não entendem, e elas são pequenas, elas não entendem o que o mestre vai ensinar. E olha que falta de percepção, né? Sendo que Jesus ensinava, tudo que ele ensinava como se fosse para criança, porque ele sempre fazia isso através de histórias. E para não ter dúvida que as pessoas entendessem as histórias, ele ainda trazia a moral da história, né? Ele trazia aí a ação da história, para que não ficasse dúvida, ou até às vezes ele não dava a versão porque no determinado tempo ele esperava que as pessoas tivessem o discernimento no devido tempo daquilo que ele estava ensinando. Mas os discípulos não deixavam as crianças chegar perto de Jesus. Você viu quem que eu falei? Falei os discípulos. A liderança é aqueles que estavam pertinho de Jesus. E nós que trabalhamos no Ministério Infantil, nos deparamos muitas vezes com essa dificuldade, né? Nem muitas vezes a própria liderança não entende o ministério com crianças. Mas não critique não, os próprios discípulos não entendiam. Mas o curioso é o versículo que vem depois disso tudo, né? Depois de todo esse impedimento. Conta, eu gosto de uma das versões que a Bíblia nos diz, que ele se indignou. Ou seja, o mestre ficou bravinho. Quando ele se deu conta do que estava acontecendo ali, ele disse, peraí, não impeça não estorve as crianças de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Eu vou te levar para uma outra passagem, para Mateus, no capítulo 18, no versículo 6, numa outra situação em que os discípulos estão perguntando para Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus, de novo, para os discípulos, pega uma criança, coloca no meio deles, e assim como ele fez lá no que das tais é o reino dos céus. E aí eu fico pensando, por que Jesus, para ilustrar quem era o maior no reino dos céus, ou para explicar de quem é o céu, por que ele não pegou uma criança na adolescência, que já está aí cheia de pique, de vontade, e disse, é dos adolescentes o reino dos céus, né? Por que será que Deus não chamou um jovem que já tem um pouco mais de maturidade e idade, já tem um destino melhor do que quer, e disse assim, é dos jovens o reino dos céus? Por que Jesus não chamou um quarentão ou um cinquentão que está cheio de maturidade, vida estabilizada, objetivos realizados, e para explicar de quem é o reino dos céus, chamou um de nós? Por que Jesus não chamou um idoso que está cheio de sabedoria, cheio de experiência na vida e diz, é dos idosos o reino dos céus? Jesus fez isso com uma criança, né? Delas é o reino dos céus, das crianças. Eu vou te falar uma coisa que vai te chocar, mas para você ver a grande seriedade de como Jesus trata as crianças, é que, olha isso, a única situação na Bíblia que é sugerido um suicídio é em relação às crianças. Olha o que Jesus diz. É melhor você pegar uma pedra de moinho e amarrar uma corda no seu pescoço e jogar no alto mar do que fazer mal a um desses pequenos. Você depois pesquisa na internet uma foto de como é uma pedra de moinho e o tamanho e o peso dela. Não tem como flutuar, não tem como escapar, é profundo, é morte. E Jesus diz exatamente isso, né? Que se você fizer mal a um desses pequenos, é melhor que você acabe com a sua vida. Tamanho o amor e a seriedade que Deus tem para com as crianças. Então, você que está nessa conferência, eu disse que seria um bate-papo, né, esse nosso tempo juntos, quero sua participação, né? Se é tão importante assim as crianças, alguma coisa acontece com nós grandões que crescemos e deixamos de ter as qualidades que são próprias das
E eu queria que você pudesse aí parar um pouquinho, se você já teve filhos, sobrinhos, crianças sob sua responsabilidade, você vê que as crianças têm e que por algum motivo a gente cresce e deixa de ter com a mesma intensidade, e é essa intensidade que faz com que elas sejam herdeiras dos céus. Vamos lá, estou esperando você escrever para mim. Minha esposa escreveu misericórdia e eu vou traduzir como perdoadoras. É uma qualidade que as crianças têm, né? Papai dá uma repreensão dura, 10 segundos ela está em volta como se nada tivesse acontecido. Ai, ai, ai. Quisera eu ser perdoador como a criança também é, né? Muitas vezes seu pastor, seu líder, passa perto de você, às vezes ele está com tanta coisa na cabeça, ele nem te viu, nem prestou atenção, não te cumprimentou, você já fica magoadinho e muda de igreja, porque deve ter 10 aí no quarteirão, né? Quisera eu ser perdoador e não ser um perdoador como as crianças são perdoadoras. Fala para mim uma outra qualidade que você vê nas crianças e que é própria delas, que por um motivo a gente cresce e deixa ter com a mesma intensidade. Tio Rui entrou, passou o Rui entrou. Sinceridade, Cris, é verdade. Quantos de nós, pais, já passamos alguma vergonha por causa da sinceridade que as crianças têm, né? Se gosta, gosta. Se fala, não fala pelas costas, né? Denuncia imediatamente, né? Humildade, Cláudia, é próprio das crianças e eu vou também juntar a essa humildade a ausência de preconceito, né? Se tem, é porque papai, mamãe ou alguém já colocou, porque ela é isenta de preconceito. É uma qualidade que as crianças têm, né? Mais alguma qualidade? Vocês não falaram a minha preferida ainda, vamos ver se sai. Vamos lá. Vamos lá, gente. Qualidade que as crianças têm. Ó, eu já ouvi aí perdoadoras, já sinceridade. Fale uma qualidade que você vê nas crianças, que é próprio delas, né? E a gente tem que buscar com mais intensidade para que a gente possa ser herdeiro dos céus. Carolina, generosidade é próprio delas. Felipe, alegria. Eu trabalho há 35 anos dentro da área hospitalar, né? 16 anos em São Paulo, no Clínicas Emílio Ribas, e aqui já há 19 anos tenho a oportunidade de estar em 3 grandes hospitais, Clínica Santa Casa de Misericórdia, Hospital da Baleia, em geral nas oncologias. Mesmo uma criança com uma enfermidade terminal, com pouco esforço, eu arranco um sorriso dela. A alegria é próprio das crianças. Parece que com nós grandões, quando a fácil, mas quando a coisa está difícil, né? Criatividade, Luana, com certeza é próprio das crianças. Olha quanta coisa a gente está vendo aí, ó. Criatividade, sinceridade, perdoadora, alegria, humildade. Elas são alegres, cheias de alegria, falamos aqui. Vamos ver, curiosas, é mesmo, Sunamita? Com certeza, muito curiosas. E é dessa forma que elas aprendem, né? O HD está vazio ainda, estão recebendo muita informação. Mas são muitas qualidades, né? Mas eu quero te falar da minha preferida. Você que é papai e mamãe já deve ter feito isso. Você coloca o seu bebê em cima de um muro bem alto e diz assim para ele: vem com o papai, vem com a mamãe. Uau! Se joga na maior dependência, se joga na maior confiança. Quisera eu ser dependente e confiante do pai, com a mesma intensidade que as crianças são dependentes do papai e da mamãe. Então, você, querido conferencista, dá para você entender porque é das crianças o reino dos céus, né? Porque elas reúnem a condição de ser herdeiras do céu. Mas desde que o inimigo das crianças descobriu que elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, desde o jardim do Éden, ele já traçou seu plano, começando ali, de destruir o menino e a menina. E hoje, nossos dias atuais, a gente vê a tamanha perseguição que tem vindo sobre a vida das crianças, né? Agora, o que aconteceu lá no Éden
E isso fez com que as crianças também se tornassem pecadoras, né? Elas são herdeiras dos céus, elas têm todas as qualidades necessárias para herdar o céu, mas foram destituídas porque pecaram, foram expulsas do paraíso. Então precisam de Jesus. Por isso que elas precisam de ouvir de Jesus, por isso que elas precisam de missionários, de evangelistas, de pastores de crianças, ministrando a palavra de Deus para elas. Eu me conheço desde que nasci como cristão, mas aos 12 anos de idade eu tive uma experiência pessoal com Deus e aí entendi o que seria realmente ter Jesus no meu coração, né? Então isso foi aos 12 anos de idade. E muitas pessoas me perguntam como é que aconteceu o tio Uli e os bonecos, né? E aí eu penso que talvez eu morava num bairro muito populoso e via muitas crianças sem atuação, sem função, pelas ruas. Talvez eu não via nas igrejas, na época, né? Isso assim, eu tenho 58, então com 12, há 46 anos atrás, os ministérios infantis das igrejas talvez não fossem tão equipados ou não tivesse tanta seriedade como a gente encontra hoje, né? Então, talvez foi aí que nasceu o tio Uli e os bonecos. Mas quando a gente fala sobre conferência de missões, talvez muitos de vocês, queridos conferencistas que estão participando, tenham uma dúvida inicial de o que é missões, o que é chamado. E eu tenho acompanhado alguns outros palestrantes, né, para não ser repetitivo, mas a gente vê que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é um chamado para todos nós, né? É a nossa missão, né? Ir alcançando Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, né? Talvez se a gente pudesse trazer para uma visão geográfica, né? Nosso bairro, a nossa cidade, nosso estado, nosso país e até os confins da terra. Mas talvez a gente possa trazer também para uma visão micro, né? Nossa família, nossos vizinhos, nosso quarteirão, nosso bairro e a nossa cidade, né? Então, inicialmente esse chamado ministerial, ele é para todos nós que somos sal da terra, luz do mundo, todos nós que passamos pelo passo inicial, que é convidar Jesus para morar no nosso coração e tivemos sobre nós o derramamento do Espírito Santo. A primeira palavra é que depois desse derramamento a gente tem aí que alcançar Judeia, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Chamado ministerial, né? Muitas pessoas atribuem um chamado ministerial quando identifica um talento natural que Deus te deu, né? Eu tenho uma família muito musical, né? Minha mãe era cantora sertaneja de circo, minha tia, meus tios, todos violeiros, todos sertanejos, né? Meu pai sempre foi um excelente violonista e eu me encontrei musicalmente no piano. Então eu sempre fui o pianista da igreja, o pianista do coral, tocava nos casamentos, né? Sou músico, casei com uma musicista, cantora lírica. Então ela sempre foi regente de coral, eu pianista de coral, tocávamos e cantávamos em casamento. Então durante muito tempo eu atuei ministrando louvor na igreja, né? Mas a partir do momento que você se converte, você entende que você se sente, você é família de Deus, onde nós temos um irmão mais velho, Jesus Cristo, né? Depois disso, quando você começa a estudar mais a Bíblia, você vê que a coisa é mais profunda, que além de família, a gente é corpo de Cristo, né? E corpo tem função, né? Então, quando eu me dei conta com essa verdade, eu comecei a orar a Deus. Deus, eu entendo que eu sou corpo de Cristo, sei que Jesus é o cabeça, mas o que eu sou? Orelha, nariz, boca, pescoço, braço, perna? Que parte desse corpo de Cristo eu sou? E aí a gente traduz essa palavra parte do corpo como ministério, né? Talvez um sinônimo de qual ministério eu sou. Então, exatamente nesse momento eu comecei a orar a Deus. Deus, é exatamente no ministério de louvor que o Senhor me chamou, né?
É para isso, é o 100% da tua vontade na minha vida. Eu me sinto servindo ao Senhor aqui na tua casa, direcionando os louvores, mas é para isso que o Senhor me chamou e acho isso bastante importante no reino de Deus, você buscar qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida em relação ao chamado missionário. Além do geral, né, que nós temos, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nessa minha busca e ora e busca a Deus e jejum e oração, Deus falou muito claramente. Você quer saber qual é o meu chamado para a sua vida? Alcance os meus pequenininhos. E eu tenho algo para te confessar e eu sei que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. Eu nunca tive gosto, paciência, desejo, habilidade. Sou homem, isso é coisa para mulher, né? Porque nós homens pensamos muitas vezes assim. Culturalmente no Brasil a gente vê muito a mulher ligada à criança, né? Nós vamos nas escolas, são professoras, nos hospitais são as médicas e enfermeiras, na escola dominical, no Ministério Infantil são as tias, nós maridos empurramos o maior tempo com as crianças. Eu tive a oportunidade de estar num projeto da APEC, junto com 2 queridos outros missionários, pastor Abimael e a Denise, pastora Denise. Nós estivemos em Cabo Verde, na África, num projeto África Portuguesa para Cristo. Nós estivemos ali 30 dias e ministrando o curso. E a grande maioria das pessoas que participavam do curso, para nossa surpresa, eram homens, né? Porque culturalmente no país, a evangelização, o acompanhamento da criança é feito pelo pai, pelo homem. Olha que curioso, né? Culturalmente. Então, quando Deus começou a falar comigo em relação às crianças, para mim foi muito difícil, né? Então, você que é conferencista, que homem, crianças é com você também. Nossas crianças precisam masculina. E não é só as meninas, não é só os meninos, não. As meninas também, né? Num tempo em que a gente vive tantas separações e tantos divórcios, obviamente que essa criança ela vai buscar uma outra referência masculina, se ele não tem um pai presente, um tio, um avô, mas é necessário que nós, pastores, evangelistas de crianças, professores, sejamos também essa referência. Então, homens, sejam bem-vindos a missões com crianças, né? Você é imprescindível nesse ministério, né? Então, baixa a guarda. Talvez você levante questões como a minha, não tenho gosto, não tenho paciência, não tenho desejo, não tenho habilidade, isso é coisa para mulher, né? Não, nossas crianças precisam de Jesus. E é muito curioso a gente, para os lugares onde eu passo, seja num abrigo, né? Seja num hospital, seja numa escola, ministrando, como eu recebo feedback dos médicos, das enfermeiras, da própria liderança do lugar que me recebe, de como a recepção das crianças é diferente para comigo, porque na verdade eles estão bastante acostumados com as mulheres nesse tipo de trabalho, né? Seja com professora, então a recepção é muito boa. Então eu desafio você, homem, né? Você que tem a sua esposa aí no ministério com crianças e talvez você está participando nessa conferência por convite dela, por convite de alguém, abra os olhos do seu coração, do teu espírito, né? Ora ao Senhor, que o 100% da vontade dele para a sua vida, né? Porque a gente não quer ter a pessoa errada no lugar errado, nossa vida é muito curta aqui, a gente quer usá-la com excelência, né? A pastora Cláudia está me comentando, né? Que lá no Refúgio em Moçambique, que é a escola que tem para as crianças, eu quero que você depois entre aqui nesse lugar do Facebook onde nós estamos, para você conhecer mais o ID Missões. A pastora Cláudia tem um ministério fantástico, alargando as fronteiras, né, para outros países. Sei da iniciativa agora para o sertão também, e ela me disse que lá em Moçambique ela tem professores que são homens e mulheres que são auxiliares. Olha que bênção, já temos aí uma visão diferenciada. Quem sabe não seja só Moçambique ou Cabo Verde, ou talvez a África toda tenha essa visão cultural diferenciada, né? Bênção demais. Bom, e aí eu comecei a entender sobre um chamado ministerial com crianças, mas eu me coloquei diante de Deus, diante dessa dificuldade toda, eu não sei nem conversar com elas, né?
talvez, tive uma ideia, eu vou dar aula de piano para crianças, e aí na aula de piano eu evangelizo. Eu vou montar um coral de crianças, e no ensaio do coral eu evangelizo as crianças, tentando usar o meu talento natural da música junto com as crianças, né? Claro que hoje a música me ajuda bastante, né? Tem essa facilidade. Mas não é o primordial, não é um instrumento que eu uso para alcançar as crianças. Eu acabei me especializando nos bonecos. Mas, muitas vezes, o seu talento natural é um sinal, né, daquilo que Deus vai fazer através da sua vida no seu ministério específico, né? Claro, hoje, dentro do seu ministério específico, em que Deus te levar, Ele vai começar a largar as fronteiras, né? Então, se você falar, Uli, qual é o teu chamado? O meu chamado é falar do amor de Deus para as crianças, para as mais pequenininhas possíveis, para alcançar o máximo na raiz da formação do caráter, né? Do caráter dessa criança, né? Mas muitas vezes eu sou levado a falar a adolescentes, né? E com esse ministério de evangelização de crianças, você não consegue falar a criança desassociado do papai e da mamãe, então você já é levado a falar aos pais, né? Olha as fronteiras sendo alargadas. Muitas vezes você vai ser levado a treinar outros, né? A ministrar para outros. Olha só, o meu chamado é com as crianças, mas Deus vai alargando as fronteiras para que as pessoas e as famílias, né? Pastor Iraci Novaes, querida, dizendo que a Namíbia precisa muito de missionários. Pastor Ruidenberg e a pastor Iraci fazem um trabalho maravilhoso lá na Namíbia. Mas eu sei que sempre se precisa mais missionários. Sabe do desejo do meu coração, pastor Iraci, de estar com vocês em algum momento também, de estar com a Cláudia em Moçambique, no sertão, em outros momentos. Algo novo está acontecendo na minha vida, né? Um outro direcionamento de Deus. E aos 60 anos, quando você pensa que, estou na minha zona de conforto, isso é para você também, conferencista. Talvez você fale, já estou muito tempo em missões, já estou numa idade de maturidade, minha idade chegou, né? E agora é o tempo de colher os frutos e observar a ceifa de outras pessoas. Eu tenho quase 60 anos de idade e sei que meu ministério só está começando e um tempo novo está surgindo. Eu creio assim. Então, você que é jovem, você que é um idoso como eu, charmoso, assim, conservado, não importa a sua idade, né? O chamado de Deus é maior na nossa vida. Agora eu quero falar exatamente sobre isso, né? Criança fala uma língua, foi a minha primeira dificuldade. Mas que língua é essa que a criança fala, né? Como que eu vou alcançá-la? Como eu vou segurar a atenção dela? Tio Uli, mas não é o Espírito Santo de Deus que segura? Claro que é, mas nós estamos conversando com um serzinho que é 3 em 1, né? Corpo, alma e espírito. E ele, diferente de nós, o período de concentração é diferenciado. O coleguinha chuta, o outro belisca, o outro está com um relógio legal, com um brinquedo bacana. Todas as situações são situações para que eles dispersem a atenção, né? Então, eu acabei escolhendo os bonecos porque a criança fala essa língua, criatividade, né? Por isso, eu acabei me especializando. Mas, claro, diante daquilo, do recurso que Deus te deu, a pintura, a gravura, a contação de história, brincadeiras, a música, são instrumentos, mas o importante para tudo isso é criatividade. É o chamado de Deus na sua vida, na minha vida, né? A pastora Cláudia Guimarães tem tanto tempo atuando com um ministério, com crianças, formando outros, né, em palestras e conferências. E agora, Deus enviou ela na maturidade para a África, né? Talvez você fale assim, poxa, né, quanto tempo de experiência transcultural. O importante é você se sentir no centro do chamado de Deus para a sua vida e aguarde, porque Ele vai alargar suas fronteiras. Então, em Atos 1:8, você vê ali, depois daquele momento em que o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas ali. Então, eles são enviados para Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, para minha experiência pessoal, quando a gente fala em chamado específico, talvez Deus chame você para trabalhar no seu país,
né? Ou talvez no seu bairro, na sua cidade. Ou talvez você seja desafiado a algo para outra cultura, em outro país, né? Então, todos eles são campos missionários, né? Não desmereça nenhum e nem outro. E como eu ouvi um dos palestrantes, acho que foi aquele dona Keila Araújo, disse, é cada um e tudo ao mesmo tempo, né? Você pode estar sendo chamado para a sua cidade e ao mesmo tempo você está investindo financeiramente em missões em outros países, né? Você não está podendo ir, mas você está podendo ajudar na passagem aérea de alguém que está podendo ir, né? Então, você pode estar falando nesse momento às crianças na igreja do seu bairro ou num abrigo próximo e na semana seguinte Deus pode te enviar para uma outra situação. Agora, eu não quero ser muito radical não, mas quando a palavra de Deus coloca essa situação, exemplificando geograficamente, como Jerusalém, algo próximo, Judeia, Samaria, e depois confins da terra, e não quero generalizar, mas não sei se Deus vai te enviar primeiro aos confins da terra, se não exercitar você em Jerusalém, na Judeia e em Samaria, né? Eu sempre digo isso, muitas vezes a gente tem um desejo do nosso coração de alcançar, de nossa vida ser usada e ser alcançada, mas muitas vezes nem o seu vizinho sabe que você é cristão, né? Muitas vezes você não teve oportunidade de, aqueles 2 minutos no portão, além de cumprimentar, de travar uma conversa um pouquinho mais longa, né? De saber que você é cristão, de você compartilhar da sua experiência, né? Ok, muitas vezes Deus te coloca a ministrar para 50 crianças, mas pode ser que no dia seguinte te coloca para 500 crianças, né? Então eu imagino assim, na minha experiência pessoal, né, Deus tem me usado, talvez da Judeia, Jerusalém, Judeia, já tive a oportunidade de alguns confins da terra também, né? Mas durante muito tempo, Deus tem me forjado e exercitado nas crianças da minha cidade, do meu estado, do meu bairro, né? Há 20 anos eu trabalho em tempo integral, Ministério Tempo Integral com crianças. Mas antes não era assim, né? Eu trabalhava secularmente e eu me lembro que a última empresa que eu trabalhei era num lugar, numa cidade aí bem próxima de São Paulo, onde a classe aí é média alta para classe A, né? A empresa ficava exatamente aí. E dentro da empresa a gente criou um comitê de cidadania. Então a primeira atitude que eu tive foi, eu comandava esse comitê, é pegar minha família num fim de semana e conhecer ao redor da cidade onde eu trabalhava. E foi muito curioso, né? Porque eu descobri ali associação de alcoólatras anônimos, eu descobri orfanato, hoje a gente diz abrigo, né? Orfanato ali sustentado pela prefeitura, eu descobri asilo, né? Uma casa de idosos, creches da prefeitura. Olha quantas oportunidades, já voltando aí, trazendo especificamente para o trabalho com crianças, quantas oportunidades a gente tem ao redor da nossa própria casa de poder exercer missões e a gente às vezes nem conhece, né? Próximo aí do seu bairro, com certeza, você deve ter uma escola pública onde a diretora deve estar assim muito desesperada com vandalismo, com sexualidade precoce, com violência, com drogas, né? Aguardando uma palavra que possa trazer alegria, incentivo, né? Tantas oportunidades que você tem aí ao redor do seu bairro que você desconhece e a oportunidade de exercer missões, né? E eu me lembro que nessa primeira iniciativa desse comitê, como eu sempre trabalhei com crianças, nós fomos então, para não puxar a sardinha, fomos visitar uma casa de idosos e perguntei nessa casa de idosos qual era a necessidade, porque eu era de uma empresa e estava conhecendo ao redor da empresa e vim conhecê-los e perguntei para a senhora que tomava conta do asilo. Ela me disse, olha,
Nós somos um asilo da prefeitura muito bem sustentados. Nós temos roupa de cama, nós temos material de limpeza, nós temos alimentação, cesta básica, nós temos aqui médico que vem toda segunda e terça-feira passar em triagem os velhinhos, nós temos aqui fisioterapeuta, mas o que acontece na nossa necessidade aqui é que esses vovozinhos, eles bem dizer, não têm família, não tem para quem devolver, não tem como reintegrar a família. Eles, bem dizer, foram abandonados. Então a nossa necessidade aqui é de visita. Não tem dia dos pais, não tem dia das mães, Natal, Páscoa, não tem visita. Então a primeira iniciativa que eu me lembro, isso marcou muito meu coração, e tenho amigos aqui que estão entrando aqui, que trabalharam comigo nesse tempo, sabem disso. Eram 30 vovozinhos, e nós levamos esses 30 vovozinhos no horário do almoço para almoçar. E levamos eles os 30 no McDonald's. Então, imagina, em plena cidade de classe alta, você pega 30 vovozinhos numa sexta-feira, onde você encontra artistas e pessoas passeando por ali. Todos eles descendo com seus ônibus, com suas muletas, cadeiras de rodas. Foi um impacto, né? E aí, na semana seguinte, eu recebi um telefonema de uma das médicas que cuidava desse asilo, dizendo que nas consultas daquela semana, eles não se queixaram de dor nenhuma, eles não se queixaram de nenhuma dificuldade, eles queriam comentar com a médica sobre o almoço que eles tiveram. Então, olha só como uma pequena ação pode fazer diferença na vida das pessoas. Tive a oportunidade de estar muitas vezes naquele asilo, depois com meus bonecos, falando da palavra de Deus. Então, veja quantas oportunidades a gente tem. A gente não pode deixar passar, né? Quantas vezes você senta num banco de ônibus do lado de uma pessoa que faz tanto esforço e puxa tanto assunto com você, que lhe parece a própria boca de Deus te falando assim, fala alguma coisa para mim, por favor, né? Só falta ele dizer isso, né? Então a gente não pode perder essa oportunidade. Nós vivemos um tempo que urge, tempo difícil, que por mais que você esteja com os olhos e os seus ouvidos fechados, não dá para não imaginar que estamos no tempo da volta de Jesus. E eu creio, se Deus permitir, que nossa geração vai viver esse momento do arrebatamento. Eu creio, eu espero passar por essa experiência tão maravilhosa. E eu quero levar o máximo de crianças que eu puder comigo para o céu. Mas eu quero ser sincero, né? Que se eu viver até os 120 anos, talvez eu não consiga alcançar nem todas as crianças da minha cidade, né? Ou do meu bairro, porque eu sou um só e por enquanto só consigo estar num lugar por vez ainda. Pela internet a gente já consegue mais, né? Com as lives já consegue mais. Mas imagine se cada um de nós puder falar para mais um, para mais um, para mais um, né? Essa é a nossa pregação de missões, contagiar pessoas e fazer com que nós, não é o povo ao redor, não, nós cristãos conscientizar que esse chamado é meu, que esse chamado é seu, né? Que desde aquele momento que nós recebemos Jesus no nosso coração e nós nos tornamos sal da terra, luz do mundo, né? Nós temos essa ordem de Deus que é ir por todo mundo e pregar o evangelho para todas as pessoas, né? Eu sei que nós temos também um chamado muito especial que é dar crescimento às crianças que já são cristãs, né? As crianças que estão dentro da igreja, as crianças que precisam conhecer a Bíblia. Então esse pode ser um chamado específico seu, né? De estar aí dentro da sua igreja levando esse alimento para o crescimento e fortalecimento das crianças. Sempre lembrando que nós estamos ajudando o papai e a mamãe a ensinar a criança no caminho que ela deve andar, mas não é obrigação nossa, não, é obrigação deles. Nós estamos aqui só como suporte. Mas eu quero te confidenciar algo que é uma experiência minha. Olha, confie o seu tempo nas mãos de Deus, para que Ele administre. Eu vou te dizer por quê. Eu sou pai, e acho que sou um pai muito participativo. Eu sou esposo, também me acho bom nisso. Eu sou avô, e aí pelas minhas postagens você vai ver que eu sou bom demais nisso, né? Eu faço um programa infantil diário na TV, que isso me consome bom tempo, né? Muitas horas por dia, e eu estou nos abrigos, eu estou nos hospitais, eu estou onde quer que tenham crianças, né? Lugares que talvez você ficaria até um pouco escandalizado, mas onde tiver uma oportunidade e que tenham crianças, e eu tenho a abertura de poder falar do amor de Deus, eu estou ali, né?
E como que eu faço tudo isso? Deus administra o nosso tempo, né? Basta que você confie esse tempo nas mãos dele, né? Não chega nele já colocando impedimento. Ah, eu tenho uma casa para cuidar. Ah, eu trabalho secularmente. Ah, eu faço faculdade. Deus, ele tem o maior interesse em usar você e administrar o seu tempo, né? E esse é o grande desafio. Puxa vida, passa muito rápido o nosso tempo, né? Que bom a gente compartilhar. Agora, irmãos, imagine, né, a quantidade de crianças que a gente tem para alcançar. Eu queria que você pensasse comigo, né? E eu creio que a administração do seu tempo, Deus vai usar você para que você também dê o alimento às crianças que já são cristãs, aí da sua igreja, mas eu sei que Deus vai alargar suas fronteiras para que você possa estar fora também das paredes da igreja, alcançando as crianças que estiverem ao seu redor. Eu quero que você pense comigo, qual a probabilidade de um abrigo ou um orfanato com alguma frequência, alugar um ônibus, colocar todas as suas crianças nele e ir até uma igreja para que elas ouçam falar do amor de Deus, né? Qual é essa probabilidade? E se for, com que frequência, né? Se você não for até lá, elas não vão ouvir falar de Jesus, provavelmente, né? Eu trabalho nas áreas de oncologia e eu tenho por obrigação sempre falar de Jesus no meu primeiro contato, porque muitas crianças não vão ter outra oportunidade, né? Agora, qual é a possibilidade de uma criança nessa situação, internada há muito tempo, sair, né, ir para uma igreja para ouvir falar do amor de Deus e ter a oportunidade de convidar Jesus para morar no seu coração? Então, depende de mim, depende de você. E eu queria fazer um desafio para você, que já é envolvido em missões, você que aí é cristão e se deu conta que essa coisa é com você também, né? Eu vou te pedir uma coisa. No inicinho aí eu coloquei o meu nome e coloquei o meu zap, né? Meu número de telefone, porque eu quero que servir em algum momento, estou à sua disposição. Eu quero que você ligue aqui um fim de semana para minha esposa, né? Agora nos tempos de pandemia a coisa está diferente, claro. Mas em tempos normais, você liga aqui para minha esposa ou liga para mim, para não ser tão pessoal, né? Para não ser tendencioso, liga para minha esposa e pergunta para elas quantas pessoas me ligaram na semana. Ela vai te dizer, pastores de igrejas, ela vai te dizer, diretores de hospitais, diretoras de escolas públicas e particulares, líderes de comunidade de bairros em favelas, né, em aglomerados. Ela vai te falar sobre responsáveis por orfanatos e asilos. E aí pergunta para minha esposa, para quantos eu digo não? Ela vai te dizer que eu digo não para a maioria, com muita dor no coração. Porque eu sou só um, só consigo estar num lugar por vez, né? E quem eu indico? Quem que eu posso indicar? Onde estão os chamados, né, para alcançar as crianças? Então, nesse tempo, nessa conferência, minha palavra específica é para você, querido, que está aí entendendo que esse chamado literalmente é com você, não tem mais como se esquivar, que você contemple as crianças, né? Imagine que você evangeliza uma pessoa de 40 anos de idade, né? Olha o que aconteceu. O inimigo teve 40 anos para roubar a vida dessa pessoa para o inferno. Mas você chegou, falou de Jesus para ela e ela convidou Jesus para morar no seu coração. Você falou de Jesus e ela está salva. Só que você vai ter que falar de Jesus para a esposa dele, o esposo dela. Você vai ter que falar de Jesus para os irmãos, para os tios, para os filhos. Quando você fala de Jesus para uma criança, você salva a vida dele inteira. Sabe por quê? Ele vai casar com princípios cristãos, ele vai anunciar Jesus para sua esposa, se ela ainda não tem, os seus filhos serão criados no caminho de Deus. Você salva toda uma família e uma geração, né? Então veja o quanto é frutífero você estar no campo de evangelização de crianças. E aí você pode buscar de Deus, né, a especificidade desse ministério, né? Se é com as crianças crentes, se é com as crianças que ainda não conhecem Jesus, né? Muitas pessoas, eu ouvi também de um dos preletores e eu concordo nisso, muitas pessoas têm a impressão de que querem trabalhar com as crianças pobres,
como se fosse mais fácil, ou ignorantemente pensar que é delas o reino dos céus. Não, as crianças que não são pobres, que são ricas, que precisam de Jesus, né? E se elas não aceitarem Jesus, as ricas ou as pobres, elas vão para o mesmo lugar que os grandões que não aceitarem Jesus. Então, todas as crianças, né, no seu meio, seja os filhos dos seus colegas de trabalho, né, seja na sua redondeza, no seu bairro, para outros lugares que Deus vai te levar. Eu queria, nesses últimos tempos, nesses últimos 10 minutos aí que a gente tem junto, se você quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma observação, por favor, coloca aqui, né? Graças a Deus hoje, porque nós temos aqui mesmo na conferência muitos escritores, né, cristãos, como Cláudia Guimarães, Flávia Grégio, Keila Araújo, muitos, né, que estão aqui. E graças a Deus pelas livrarias evangélicas, onde a gente hoje, muito diferente de quando eu comecei, né, tem muito material disponível para evangelistas de crianças. Eu sou suspeito, eu sou evangelista de crianças formado pela APEC, né? E a APEC, APEC, você pode encontrar lá na APEC, apec.com.br, uma livraria para mim mais completa de materiais para as crianças, para evangelistas de crianças, né? Então eu sou evangelista formado pela APEC e tenho podido de alguma forma também contribuir. O progresso, né, a tecnologia, ela nos ajuda e ao mesmo tempo nos dificulta muitas vezes, né? Infelizmente, hoje os papais já não têm nem o aparelho que toca DVD nas suas casas, né? E aí eu fico com meu coração apertado em saber se esse papai para na frente da internet para comprar coisas que vão ser úteis para o coração das crianças, né? Do crescimento espiritual. Eu tinha aí produzido, 7 DVDs aí que era uma produção nossa para ajudar as crianças, mas o DVD já não tem mais esse alcance todo, né? Então eu queria poder ajudar você, pai, se você entrar no YouTube e colocar lá Tio Uli e os bonecos, você vai ver muitos episódios. Ultimamente temos 135 episódios da última temporada de programas na TV que estão disponíveis no YouTube gratuitamente. É só você entrar e colocar lá Tio Uli e os bonecos, né? Mensagens que vão ajudar você. Muitos pais me dizem que eu sou babá durante meia hora todos os dias para as crianças, né? Então aproveite lá, tem muitas meia horas, né, para você de material ali também. Agradeço a Deus porque também tem podido ajudar treinando professores, né? A PEC lançou um livro chamado, eu vou postar aí depois para vocês verem, Ensino Criativo Usando Fantoches, que foi escrito por mim. Tem 30 histórias aqui escritas em forma de teatro, que se você quer trabalhar ministrando as crianças usando bonecos, ou as próprias crianças dramatizando as histórias, ou as próprias professoras dramatizando, você encontra aí disponível na livraria da APEC também. Quero ver algum comentário, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida, porque daqui a pouquinho a gente já tem que encerrar a nossa palavra. Mas quero ficar aqui te desafiando sempre, né? Para que você contagie outros também, né? Você que é mulher, que está envolvida em missões e no ministério infantil especificamente, contagie os homens que estão ao seu redor, viu? Porque a gente acha que essa história não é com a gente, né? Então contagie, mostre a importância de poder depois eu vou postar a capa do livro também, aí a pastora Cláudia está me pedindo, para que vocês, queridos, possam aí conhecer. Estou à sua disposição para aquilo que eu puder te servir. Meu contato é tiuli@tiuli.com.br, que é o meu e-mail particular, né? O zap que eu coloquei aí é o meu particular, não tenho secretária de propósito, porque eu quero te atender, eu que quero te atender. O máximo que vai acontecer, eu não estou no momento, mas te retorno em seguida, viu? Para que a gente possa caminhar junto. E o que ocupa meu coração eu vou para o céu e quero levar um monte de crianças comigo, né? E eu quero que você também tenha isso no seu coração, independente do seu chamado específico, que você possa contemplar as crianças também. Bom, e eu quero nesse tempo
mostrar para vocês, estão me pedindo aqui, querem ver o Gravatinha. Gravatinha faz parte da minha família de bonecos. Gravatinha, olha lá as crianças, pequenas e grandes. E galera, e conferência aí de missões, beleza aí? Eu tô aqui ouvindo tudo. Esse cara fala muito. Gravatinha tem uma experiência muito especial que eu quero que você conte para eles rapidinho, como até uma forma de, você pode usar esse texto como conteúdo aí para você anunciar às suas crianças. Antes que ele conte, quero falar para você. Conta você, Gravatinha, quer falar? E fala um pouquinho você. Eu comprei esse urso num brechó. Sabe o que é brechó, né? Uma loja que vende coisas usadas. Muitos brechós vendem coisas novas também, mas sempre usadas em bom estado. E foi ali que eu encontrei o Gravatinha. Fala com eles. Então, o meu antigo dono ficou grande e me vendeu para um brechó. E eu fiquei lá, na vitrine, com um monte de outros ursinhos e bichos de pelúcia que foram vendidos. E eu fiquei lá na vitrine. E cada dia entrava uma pessoa e comprava um ursinho de pelúcia. Sabe de uma coisa, tio Uli? O quê? Eu fui ficando um pouco triste. Triste por quê? Porque ninguém me comprava. As pessoas entravam, levavam o ursinho que estava do meu lado, o cavalinho, o cachorrinho, o macaquinho, e ninguém me levava. Eu achava que ninguém gostava de mim, que eu não tinha valor, que eu era feio, que eu era mais feio do que todos os bichinhos que foram vendidos antes. Não é verdade. Aí, os conferencistas estão dizendo como você é lindo, como você é especial, Gravatinha. Mais um dia, eu estava lá na vitrine e entrou, a porta abriu. A porta abriu. E ele entrou. E eu entrei. E ele olhou para mim. Eu olhei pro Gravatinha. E eu olhei para ele assim, ó. Amor à primeira vista, não foi, Gravatinha? Foi sim. O tio Uri me pegou na vitrine e foi lá pro caixa. Ele estava tão empolgado que nem quis embrulhar. A mulher viu que ele estava empolgado e nem deu desconto. E foi assim que o Gravatinha chegou até a minha casa. E ele pagou um preço alto. Eu fui caro demais. E hoje faço parte da família Tio Uri dos bonecos. Mas sabe que o tio Uri me contou? Que a mesma coisa aconteceu com ele. Pode falar, tá permitido você falar. Ele se achava triste, sem valor, que ninguém gostava dele. E aí um dia ele conheceu alguém, Jesus, que pagou um preço alto por ele, que comprou ele por um preço bem alto. E agora ele faz parte da família de Deus. Isso aí, exatamente. Foi assim, né? Com todos nós, um dia, mesmo como a gente se sentia tão triste, tão sem valor, achando que ninguém gostava da gente, né? Quando a gente descobriu que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, e aí nós somos comprados pelo sangue poderoso de Jesus e agora fazemos parte da família de Deus. E o nosso desejo é que muitas pessoas saibam disso também, né? Que se sintam amados, que se sintam e que tenham essa informação tão importante que foram comprados pelo sangue de Jesus. Por isso, essa conferência e de missões. Amém? Bom, eu quero me despedir de uma forma que eu sempre me despeço das crianças e hoje eu quero me despedir de você nesse tempo tão especial. Espera um pouquinho só. Vou usar uma das habilidades que eu não tenho, que é desenhar, né? Mas eu sempre insisto. Vou desenhar uma coisa simples, que eu acho que qualquer criança consegue, então eu consigo também. Vou desenhar um coração. Vê lá, vocês estão olhando bem esse quadro? Vou desenhar aqui. Espera um pouquinho. Um coração, né? Tá bonito meu coração? Não? Dá uma chance, espera aí. Melhorou? Não? Espera um pouco. Enquanto eu desenho. Aqui, pronto, coração. Estão vendo bem aí, meu coração? Dá uma olhadinha. Dá um comentário aí, crianças, pequenas e grandes. Tá vendo? Tá vendo? Tem alguma coisa estranha com esse coração, né? Não tem vida, não tem alegria. Então, querido conferencista, durante o seu tempo de vida aqui nessa terra,
Deus vai colocar muitos corações assim diante de você, sem vida, sem alegria. O que não pode acontecer é esses corações passarem por você e continuarem iguais. Mas se você cumprir o chamado de Deus, ide por todo mundo e pregar o evangelho em Jerusalém, Judá, Samaria, os confins da terra, se você cumprir o chamado de Deus e anunciar Jesus, a primeira coisa que vai entrar é a própria vida de Deus. Pensa que parou aí? Também vai entrar a alegria do Espírito Santo. Então você pode decidir como você quer ver os corações ao seu redor, assim, cheio de vida, cheio de alegria, ou sem vida e sem alegria. No final, você decide. Posso apagar o coração? Bom, eu vou apagar em volta. Aproveita para você conhecer agências missionárias, né? Eu fico muito feliz em poder, além de estar em alguns lugares, contribuir também. Conheça aí Missões ID, pastora Cláudia Guimarães, pessoa muito querida, né? A gente sabe da seriedade com que ela e sua família conduz as iniciativas, o trabalho, vale a pena, né? Não se sinta diminuído porque você contribui e não pode ir, né? Nós somos missionários de todas as formas, né? Como a gente vai, se não vai ter quem invista, não é mesmo? Então você tem o mesmo valor, você está indo junto com a gente, né? Mesmo não estando indo fisicamente. Vou apagar aqui a sobrancelha, nariz, vou apagar a sua boca, não fica nervoso, fecha a boca. Vou apagar os olhos agora, não fica nervoso, não vai doer nada. Me ajuda aí a contar até 3, vamos lá, gente. 1, 2, 3. Puxa, que privilégio participar desse tempo com você, né? Fiquei com frio na barriga, da seriedade, quando a pastora Cláudia Guimarães me convidou, ela até me deu uma força. Não, Uri, você é capaz, compartilha, vai ser bom demais, né? Mas o frio na barriga não é pela incapacidade, não, é pelo peso das feras que estão nessa conferência, né? Confira aí o calendário até domingo, quantos ministros, reveja aí talvez alguma conferência que você perdeu, né? Nós temos aí tudo gravadinho, vai ser bom demais. Olha, um beijo no seu coração, agradeço esse tempo especial. Cláudia Guimarães, te amo, um beijo no seu coração. Todos os conferencistas aqui, estou tentando acompanhar todos, e se eu não estou conseguindo, estou vendo as palestras aqui depois, porque a gente tem tudo gravado aqui. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, né? Que esse tempo passe logo para que a gente possa estar fisicamente juntos, né? E eu entendi porque o rei Davi, que ganhou todas as suas batalhas, que era conhecido o homem segundo o coração de Deus, você pega ele no meio de um salmo falando sozinho, né? Ele diz para ele mesmo: porque está batida a minha alma, né? E nós estamos vivendo um tempo difícil, onde com essa pandemia toda, nossa alma está batida, nossa razão funciona como? Nosso interior funciona assim, Deus está no cuidado de todas as coisas, no controle, Ele conhece todo o tempo, Ele conhece cada fio do meu cabelo, eu já não tenho, mas Ele conhece o pouco que tenho, né? Mas a nossa emoção age diferentemente, o nosso corpo, a nossa pressão arterial, mas que você tenha um tempo de com o seu espírito falar para a sua alma: calma, né? Tudo vai passar, Deus está no controle de todas as coisas. Meu beijo, com saudade de tanta gente que está aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima. E fique ligado, tem mais conferência aí.